Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, mesmo sentados, vamos abrir as nossas Bíblias. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. São apenas 2 versículos para a nossa meditação nesta noite. Ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração. Vamos abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus. O texto sagrado de Efésios 4, versículo 1 e 2, diz assim: Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse é o texto para a nossa meditação essa noite. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, capítulo 2 e o 3, ele procura mostrar à igreja redimida, lavada, comprada com sangue precioso pelo precioso beneplácito em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esses 3 capítulos de Efésios mostram como é que a igreja está guardada nos céus, protegida de toda e qualquer corrupção, que ela foi conquistada por alto preço, por preço de sangue, de sacrifício, de luta, de amor pelas almas perdidas. Mas quando chega no capítulo 4, ele também procura mostrar que a igreja, apesar de ela estar na região mística e gloriosa, salva, liberta de toda e qualquer corrupção, ele procura mostrar também sobre relacionamento entre irmãos, no capítulo 4 em diante, que a igreja, apesar de tudo, ela tem os seus desafios, e tem as suas lutas, seus labores, suas tribulações, seus sofrimentos, e grandes desafios a enfrentar, e muitas vezes solucionar grandes problemas que muitas vezes nós atravessamos como líder na casa do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar à igreja esta noite, nesta oportunidade que me é concedida. Paulo, no capítulo 4, o apóstolo dos gentios, o doutor dos gentios, ele estava preso, como diz o texto, eu preso do Senhor, e procura mostrar como é que a igreja deve andar com toda humildade, longanimidade, mansidão e, acima de tudo, suportando uns aos outros, e ele ainda diz como? Em amor. Mas que lições, irmãos, esse texto pode trazer para nós? Que palavra útil eu posso tirar para a minha vida, em que eu possa guardar e ter grande utilidade para mim, pessoalmente, e também assim passar aos demais líderes da igreja? É o que nós vamos aprender um pouco esta noite em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, a primeira lição que nós aprendemos nesses 2 versículos é a lição da simplicidade. Todo líder, ele precisa ser simples. Paulo, ele poderia muito bem, ao começar o capítulo 4, dizer: eu rogo, pois, irmãos, eu, o doutor dos gentios, o apóstolo dos gentios. Não, ele começa dizendo: eu, o preso do Senhor. Então ele começa demonstrando uma simplicidade sem igual, que muitas vezes nós precisamos copiar essa simplicidade de Paulo. Em determinados momentos da nossa vida, como obreiros do Senhor, nós anelamos, desejamos uma posição, desejamos um cargo, desejamos um ofício, desejamos e anelamos e lutamos e oramos. Mas acima de tudo, nós temos que nos lembrar da simplicidade ao exercer esse cargo, essa função que repousa sobre a nossa vida. Muitas vezes, quando recebemos uma função, um cargo, isso pode encher o nosso coração do ego, do orgulho, da soberba, e nos acharmos maior do que os outros, ou melhor do que os outros. E Paulo, então, procura
procura mostrar que o líder de Deus, o líder que serve a Deus, ele precisa primeiramente ser simples. Porque a simplicidade, ela não aceita duplicidade. É ele, é ela somente. Chegamos para tomar um café, dizemos assim: veja, um café simples, quer dizer sem leite. Não é verdade? Ele, puro, o café. Amém? Então, é ele, a essência dele, somente o café. Então, a simplicidade não aceita duplicidade. Nós, líderes, não podemos ter dupla personalidade, não podemos ter duas faces, não podemos ter dois caráteres, não podemos ter duas personalidades. Nós precisamos conhecer e reconhecer quem somos, de onde viemos e o que vamos fazer para Deus e como vamos fazer para Deus. E a simplicidade, ela precisa verdadeiramente habitar em nós. Quando chegamos em alguma igreja para visitar e alguém chega e pergunta: qual é o seu nome? Se somos pastores, se somos diáconos, evangelistas, e se não formos pessoas simples, podemos dizer assim: eu sou o pastor fulano de tal, eu sou o diácono fulano de tal. Mas a pessoa somente perguntou o nome. Qual é o seu nome? Não perguntou título. Então nós temos que dar peso o quê? O nome. Qual é o seu nome? Fulano de tal. Não perguntou título. Mas muitas vezes, por a gente estar cheio de nós mesmos, do ego, e queremos já impor alguma coisa, apresentar quem somos, é que muitas vezes permite que esse sentimento de grandeza venha enaltecer o nosso coração, venha querer engrandecer a nós mesmos. Mas nós precisamos nos apresentar como somos. Mas é bom que alguém nos apresente quem na verdade nós somos e que isso não saia de nossa boca. Amém? Então a simplicidade, ela é essencial para o líder, para que isso não engrandeça a sua alma, o seu coração, para que ele seja desprovido de qualquer sentimento de grandeza, que ele seja desprovido de qualquer sentimento de que venha ser ele capaz de fazer qualquer coisa. Não, a simplicidade precisa habitar em nossos corações. E tem até aqueles que, quando vai se apresentar em uma igreja: eu sou o apóstolo Canela de Fogo, o Reino de Fogo. Não é bem assim. É simplesmente a gente dar o nosso nome. O título vem depois, se alguém quiser dar para nós. Isso não vai nos diminuir. Existem irmãos que muitas vezes ficam até chateados quando chamamos um pastor de irmão, e fica aborrecido, chateado, vira a face, vira o rosto. O fato de eu ser pastor e alguém me chamar de irmão, isso não me diminui, isso não me deixa abatido, entristecido, porque na verdade eu sou um irmão entre todos os irmãos. E nós precisamos reconhecer, e a simplicidade, ela age dessa forma em nossa vida. Não quer dizer que agora vamos chamar todos os pastores: ei, irmão, pastor, irmão, oi, irmão. Não, é simplesmente estarmos desprovidos de qualquer sentimento de grandeza ou de exaltação. Você sabe com quem você está falando? Vocês já ouviram isso? Pois é, então temos que ter muito cuidado, meus amados irmãos, quando formos nos apresentar onde a gente chegar, para que esse sentimento não corrompa a nossa alma, não venha fragilizar a nossa fé e não venha abater a nossa vida espiritual e nos trazer dificuldade para entrar no reino celeste por causa dessas coisas. E Paulo então mostra que ele podia muito bem chegar e dizer: eu, o doutor dos gentios, mas ele diz: eu, o preso do Senhor. Uma coisa eu sei, meu irmão, você que trabalha, que labuta na obra de Deus todos os dias, a Bíblia diz, Salmo 101, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia aí, por favor, meu irmão.
Salmo 101, versículos 6 e 7. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. E vai adiante. Quero dizer a você que seja simples em tudo que você for fazer, porque os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. O Senhor não está procurando o título, apesar de ele ser bom. E todos nós lutamos para alcançar e chegar lá nessa posição. Isso é maravilhoso. É honroso, diz a Bíblia, a gente alcançar. Mas os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Que você, onde você for e estiver, seja fiel a Deus. E os olhos do Senhor vão estar procurando, e um dia vai alcançar você, e vai achar você, vai encontrar você, e não vai ter porta fechada, portão de bronze ou ferrolho de ferro que impeça você alcançar a sua bênção e a sua vitória, porque os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Seja somente simples. Ah, pastor, então quer dizer que agora eu posso ir para a igreja de qualquer jeito? Não vou nem mais de paletó agora, nem de gravata. Isso não tem nada a ver com a simplicidade. Você pode se vestir bonito, bem, tudo com a melhor roupa, o melhor perfume, aleluia. O que Deus não quer é que tenhamos duplicidade, que sejamos nós mesmos, porque a simplicidade reconhece quem somos, de onde vim e o que vim fazer para Deus aqui nesta terra. Independente de qualquer coisa, sejamos nós, homens e mulheres, conhecedores da verdade, prontos e preparados para toda boa obra, aleluia. Mas também, o apóstolo Paulo, ele procura nesse versículo primeiro, dizendo assim: o preso do Senhor, que ameis, como é digno da vocação em que foste chamado. Todo obreiro, ele precisa, na verdade, dar bom testemunho, por onde ele for, por onde ele passar. A simplicidade e o bom testemunho andam juntos. Então, o obreiro, ele tem que dar bom testemunho por onde ele for, por onde ele passar. Quando ele diz andar, quer dizer dar bom testemunho. Os passos de um servo de Deus, o exemplo de um servo de Deus, a fidelidade de um servo de Deus, o amor de um servo de Deus, acima de tudo, um bom testemunho na presença do Senhor. A Bíblia nos traz muitos exemplos sobre bom testemunho. Colossenses capítulo 3 e versículo 8 vai dizer assim: se despojar de toda ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. O obreiro precisa retirar da sua boca, da sua vida, da sua mente, tudo aquilo que possa impedi-lo de entrar no reino celeste. As palavras obscenas, torpes, as imoralidades, as obscenidades, que para muitos se tornou coisa comum, mas não pode de forma alguma deixar que esse sentimento e que esses maus testemunhos permeiem a vida do servo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus. Precisa ser um bom pai, não seja espancador, e que não tenha do que ninguém apontar o dedo contra ele, contra ela, para um dia chegar ao ministério, na obra de Deus, poder dar bom testemunho por onde foi, por onde passar, não ser irado, iracundo, raivoso, brigão. Todas essas coisas precisam ser removidas da nossa vida, e principalmente os palavrões. Aleluia! Quem lidera precisa limpar a sua boca, a sua mente, o seu coração, porque se assenta no altar de Deus e prega e anuncia a palavra de Deus.
Nós precisamos estar despojados, limpos. Isso não quer dizer que nunca vai acontecer nada de errado na nossa vida, sim, mas a gente precisa refletir nos momentos em que errarmos e voltarmos ao princípio de onde caímos e se arrepender e se consertar e permitir que o Espírito Santo de Deus faça a obra redentora e limpe a minha vida para que eu dê bom testemunho. O obreiro pode até não saber pregar bem, pode até não ter uma boa dicção, um bom português, pode até não ter uma boa dinâmica, mas ele precisa dar bom testemunho por onde ele for, para que por onde ele passar possam dizer: na verdade, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. E isso, aproximar as pessoas da casa do Senhor. Não fomos chamados para trazer dificuldades, problemas para a obra de Deus. Nós fomos chamados para solucionar situações difíceis e problemas da casa de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Chamados para dar bom testemunho por onde a gente passar. Aleluia. Por favor, quem achar também, me ajude aí, tá? Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? A injustiça não vai herdar o reino de Deus, ou os injustos não herdarão o reino de Deus. A injustiça, ela não pode estar atrelada ao servo de Deus, e principalmente ao que lidera. Precisamos ser justos em tudo que nós fizermos, pelo menos nos esforçarmos para isso e nos dedicarmos para praticar a justiça de Deus. Mas também existem muitas listas do que não vão entrar no reino de Deus, né? Nós temos em Gálatas 5:19, que fala das obras da carne e do fruto do Espírito, que é a prostituição, a impureza, a lascívia, a glutonaria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, guerra, dissensão, facção, inveja. Tudo isso precisamos nos despojar dessas coisas e sermos lavados com a água da graça de Deus. A igreja precisa verdadeiramente se entronizar, se voltar a Deus e se lançar nos braços do Senhor e permitir que o Espírito Santo faça a obra na nossa vida. Adultério, prostituição não combina com aqueles que servem ao Senhor nosso Deus, e principalmente os que se assentam no altar do Senhor, dos que lideram, dos que fazem a obra, dos que colhem as riquezas para a casa do Senhor, para o crescimento da obra de Deus, para que haja mantimento. Não combina, não dá certo. Apocalipse 22 também tem outra lista de quem não pode entrar no reino de Deus ou não vai entrar no reino de Deus. Por isso a igreja é o diferencial desse mundo. A igreja é o luzeiro neste mundo de trevas. Estamos se aproximando da meia-noite, que é o auge da escuridão, que é o auge da negridão, em que o mundo totalmente se lança para o pecado e para a transgressão e para a maldade. Mas a igreja do Senhor é como lâmpada nesse mundo. Pode ser meia-noite, mas a lâmpada dela está acesa. Aleluia! Não há escuridão na igreja, na vida espiritual dela, porque diz Salmo 105, Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Precisamos andar com a lamparina, que é a palavra de Deus, o nosso farol, o nosso diferencial, que é a palavra do Senhor nosso Deus na nossa vida. Precisamos dar bom testemunho, meus irmãos, por onde a gente passar. Mas também Paulo não só falou sobre dar bom testemunho, ser simples, e ele diz com toda a humildade.
A humildade é uma virtude que podemos dizer assim, que é uma inclinação do ser humano que, na verdade, deseja ou quer ser humilde. E a humildade, muitas vezes, nós confundimos com uma sandalinha quebrada, com uma roupinha furada, rasgada. Nós confundimos muitas vezes com uma casa de palha, com um trinco de prego, um chapéu de palha. Mas a humildade, ela vai muito além dessas coisas. Existem alguns patamares da vida social, espiritual e moral. O patamar da vida humana, vamos dizer assim, o nível mais baixo da vida humana não é a pobreza, não é ser pobre, porque a pobreza, ela é simplesmente a ausência de bens materiais. Isso é pobreza. Mas o menor nível, o nível mais baixo do ser humano é a miséria, porque a miséria é a ausência de Deus, e que nós nunca podemos ou devemos chegar a esse nível. Como Paulo disse: miserável homem que sou, ilustrando a vida de um homem separado de Deus, vivendo a sua vida em orgias e pecados. Quando o homem se lança para esse caminho, ele se torna o nível mais baixo do ser humano, que é ser miserável. Mas ser pobre, isso não é vergonha nenhuma, porque o Senhor mesmo disse que os pobres sempre tereis convosco. É simplesmente a ausência de bens. E ainda diz que bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque dos tais é o reino de Deus. Nós precisamos, na verdade, como servos, sermos humildes e delegarmos essa missão da humildade a todos os nossos irmãos, porque é um exercício. Ser humilde é uma virtude que todo crente precisa ter, está atrelado juntamente com a simplicidade e o bom testemunho. Eles não podem se separar. Um certo pastor uma vez ele disse: pastor, eu fiquei muito admirado com, inclusive ele já até faleceu, o saudoso evangelista Dario Cruz, esposo da irmã Melanie. Ele disse que ele, passando pelo interior do estado, numa vila, num lugar, ele ficou admirado, porque ele nunca imaginava que ia encontrar o evangelista Dario numa comunidade simples, porque todos sabem que o evangelista Dario, ele era promotor da cidade de Manaus, e era advogado, muito bem sucedido com a sua casa, com a sua família. Era um homem de autoridade na nossa cidade. E ele passando, e ele entrou naquela comunidade, foi chegando e viu aquele homem de chapéu de palha, na cabeça, uma sandalinha no pé de borracha, e servindo os irmãos lá naquela comunidade simples do interior. Ele disse: irmão Dario. E ele lá servindo os irmãos. Veja, irmãos, como é ser humilde, como é a gente delegar humildade, simplicidade, por onde a gente passar. A gente pode estar coberto de autoridade humana, de autoridade eclesiástica, mas a simplicidade e a humildade precisa verdadeiramente habitar em nossa vida. Tem também a história. Eu estive no Rio Grande do Norte em 2009, e na cidade lá de Natal, nos 90 anos da Assembleia de Deus, estava um pastor dando um testemunho e falando sobre humildade nesse dia. Era pela manhã, e eu fiquei admirado com a palavra daquele pastor, porque ele contando que ele, recém-formado do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, ele contando, falou bem grosso,
eu recém-formado do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, com meu canudo na mão, e formado, fui para o campo missionário na Venezuela, levei o meu melhor perfume, levei o meu melhor sapato, levei a minha melhor roupa, e fui pastorear lá na Venezuela. Ele falando com toda aquela altivez, com aquela arrogância, e já pastoreando aquela comunidade, chega um obreiro com ele e diz: pastor, queria que o senhor visitasse lá na minha vila, dá para o senhor ir lá? Sim, vou sim, meu amigo, eu vou passar o endereço para o senhor. Ele passou o endereço para ele: você está um dia que vamos encerrar a nossa programação. Tá bom, e aí? E se preparou, foi lá para a rodoviária, pegou o ônibus era de madeira. Isso 2009, ele contando, foi muito antes de 2009 que aconteceu, uma cidadezinha muito simples. E ele entrou no ônibus, sentou do lado da janela, ao lado esquerdo, e todo mundo sentou nas cadeiras, só ficou a dele vazia. Aí ele disse: Senhor, não permita que ninguém sente do meu lado para não tirar o meu perfume. E nem triste no meu sapato, que estava brilhando mais do que o lombo de pão doce, o sapato dele. E aí ele ali, né, todo com autoridade, de repente, o ônibus sai, ninguém sentou do lado dele, e lá na frente parou e entrou uma mulher, chamada das mulheres de 7 saias, vai sujando, vai tirando uma, vai sujando, vai tirando uma. E vinha com uma sacola cheia de verdura. E do outro lado tinha um porco debaixo do braço dela. Então a bolsa ia aqui, e o porquinho estava debaixo do braço dela, e o porco gritava, não era brincadeira não. E disse: Jesus, não permita que essa mulher se sente do meu lado, Senhor. E ele olhou, não tinha vaga nenhuma nas cadeiras, só dele vazia do lado dele. E ele olhou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí lá vem a mulher andando no corredor, e o porco gritando, e aquela bolsa cheia de verdura dentro. E aí ele disse: não tem jeito, ela vai sentar aqui mesmo. Ele se encolheu bem pro lado, assim, do vidro dela do ônibus, e ela olhou assim, e sentou, e se esparramou aquele monte de saia, e o porco, a bolsa aqui do lado dela, e o porquinho gritando. Ele disse: oh Jesus, espero que eu chegue logo, deve ser só 1 hora de viagem, foram 7 horas de viagem. E a mulher dormiu, roncava no ombro dele, e ele ali agoniado, chegou na rodoviária, e debaixo de um temporal, chuva que não tinha mais como parar, e ele pensava que alguém fosse lá na rodoviária buscar ele, nada. Ele puxou o endereço do bolso todo molhado, mas ele disse que naquele dia Deus quebrou o coração dele, aquele sentimento de prepotência, de arrogância, foi tudo por terra, e ele aprendeu a ser humilde. Aleluia! Foi uma escola para ele aquele lugar. Precisamos, irmãos, aleluia, estar desprovido de qualquer tipo de arrogância e viver verdadeiramente a humildade, a simplicidade e dar bom testemunho por onde a gente passar. Jesus em Mateus capítulo de número 11, versículo 28, vai dizer que ele é manso e é humilde de coração, aleluia. Ele sim é humilde e manso, e devemos copiar, aleluia, a sua mansidão. Devemos delegar a mansidão para onde a gente for e ser humilde por onde a gente passar. Mas também, meus amados irmãos, não foi só. A Bíblia diz que Moisés era um dos homens mais mansos. O fato de sermos mansos não quer dizer que um dia a gente tenha que bater na mesa. O pai, por exemplo, quando os filhos muitas vezes querem andar de qualquer jeito e ele impõe a autoridade de pai na sua casa. É o líder quando a igreja quer andar de qualquer jeito e ter que bater e pôr autoridade na igreja, para que a igreja não se desvie dos preceitos de Deus, do
no caminho do Senhor. Ser humilde também é respeitar a autoridade eclesiástica na casa de Deus. E mostrar que a autoridade máxima da igreja é a palavra de Deus, de onde emana a verdadeira profecia, a palavra de Deus pregada, ensinada, profética, indo diretamente à terra, que é o nosso coração como semente, para que germine, cresça e dê fruto, e fruto que permaneça. Aleluia! E para encerrar, diz também, com toda a longanimidade. A hora já passou. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Paulo fala com toda a longanimidade. O que é ser longânimo? A longanimidade, irmãos, é a capacidade de resistir provas por um longo período de tempo. A longanimidade, diga comigo, a longanimidade é a capacidade de resistir provas por um longo período de tempo. Eu não sei qual é a tua prova que estás passando agora. Não sei se já faz muito tempo que estás passando por ela. Não sei se começou agora. Eu não sei se você está prevendo alguma coisa para o futuro, mas certo é que a longanimidade, ela precisa estar atrelada na nossa vida para que a gente possa resistir às provas que vêm sobre nós, até mesmo por um longo período de tempo. O tempo que Deus permitir que ela fique na nossa vida. Uma irmã chegou comigo e disse: pastor, eu estava falando sobre isso, pastor, eu estou há 28 anos com um homem que não quer casar comigo, e eu venho suportando esse homem. Eu não sei mais o que é que eu faço, seja mais orgânico mesmo. Eu não sei o que você passa hoje, mas o Senhor manda dizer para você: seja forte, suporte, resista, porque o tempo é de Deus, mas a prova é nossa. A prova é sua. E se Deus permitiu que a gente passe por ela, precisamos passar. E às vezes, sabe, irmãos, a gente já está bem na beirinha e a gente se desespera e perde a bênção. Não faça isso. Resista. Seja forte, aleluia, seja longânimo, permita a ação de Deus na sua luta, na sua prova, nas suas provações, nos seus anseios, nos seus desejos, nas suas dúvidas, nas suas indecisões. Permita que a longanimidade exerça domínio sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre os seus propósitos, sobre as suas finalidades, sobre os seus desejos, sentimentos, emoções. Aleluia! Deixa Deus agir e realizar como Ele quer. Aleluia! Só seja forte e resista, e Deus te dará vitória. As horas se passaram, irmãos, e eu não vou ultrapassar além do que ali já está. Ainda falta suportar uns aos outros. Mas quem sabe para uma outra oportunidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Só peço permissão ao meu amado pastor, se ele permite, que eu faça uma oração com os demais irmãos. Quantos querem receber a oração e querem vir aqui à frente? Eu quero impetrar esta oração em seu favor. Se essa palavra falou com você, se ela proclamou em seu coração verdades que você necessita hoje receber verdadeiramente a oração da fé, eu quero fazer essa oração com você. Quero levantar a minha mão em seu favor, em favor de sua vida, de sua casa, do seu ministério, da sua família. Deixa Deus agir na sua vida esta noite. Quantos querem receber a oração da fé? Enquanto você caminha para cá, eu já vou estar orando para não perder mais tempo, amém? Enquanto você vem caminhando, você já vem recebendo a sua bênção, a sua vitória. Eu creio que Deus está hoje dando a vitória para você, no seu ministério, na sua vida, na sua casa,
na sua família, nos seus negócios, nos seus sonhos, nos seus projetos, no que você está projetando, realizar, fazer. Deixa Deus agir, deixa fazer como Ele quer, deixa Deus fazer como Ele deseja. Tenha paciência nos negócios que você está realizando, tenha paciência lá na sua congregação, tenha paciência lá na sua casa, tenha paciência lá com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Tenha paciência, deixa Deus agir. Aleluia! Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, e que possa verdadeiramente ter alcançado os corações e trazido à mente dos meus amados irmãos o sentimento de verdadeiramente, Senhor, sermos simples, sermos humildes, darmos bom testemunho, sermos longânimos, termos mansidão, Senhor, aleluia, e suportarmos uns aos outros em amor. Fica com os teus filhos, com os teus servos, com a igreja em si, que a gente saiba suportar uns aos outros em amor. Sustenta a tua igreja, fortalece a tua igreja, fortalece a nossa liderança, permita que ela avance, permita, Senhor, que ela alcance os objetivos e as finalidades da graça da tua serva, da graça do teu servo esta noite, e a tua bênção